Olá, estudantes do sexto ano do Colégio Alexandre Dumas, como é bom estar com vocês. Hoje é o nosso quinto encontro da aula de História. E o tempo ele não para, dedicação, vamos continuar, vamos vencer esse momento, ok? Semana que vem vocês vão estar fazendo aí avaliações, se preparem e dê o melhor nessas avaliações. Lembre-se que é só uma avaliação, você vai render o que você estudou. Se você levou a sério esse período, você vai dar bons resultados. Se não levou a sério, ainda há tempo, tem essa semana inteira para estudar. Confiamos em vocês, estamos fazendo o melhor para vocês, beleza? Então, nosso estudo de hoje ele vai iniciar no capítulo 7 do livro de vocês, que tem como tema Hebreus, Fenícios e Persas. Um dos nossos objetivos é identificar alguns aspectos gerais dessa população, compreender, por exemplo, o monoteísmo dos hebreus, que vai dar origem o primeiro povo a ter uma religião monoteísta. Mono significa um, ista, a crença em um único Deus, e que vai influenciar outras religiões, como por exemplo o próprio cristianismo e também o islamismo, que são as grandes religiões. Vamos ver também a importância do comércio praticado pelos fenícios, os povos fenícios. Vamos analisar aqui também que os fenícios, por serem comerciantes, eles vão ter a necessidade de criar uma escrita, um alfabeto com as 23 letras. E esse alfabeto é que vai ser melhorado pelos gregos, foi melhorado pelos gregos, e vou dar origem ao nosso alfabeto atual. Também vamos compreender o sistema administrativo do Império Persa, a importância do correio. Então, são alguns aspectos gerais. No geral, a gente vai perceber, no assunto de hoje, alguns legados. Legados seriam heranças benéficas deixadas por essas populações. Hebreus, fenícios e persas. Eu queria iniciar nossa aula lendo o segundo parágrafo da página 100, para que a gente tenha uma noção maior do assunto. Vamos lá? Então, se você tiver o livro, abre aí na página 100 e me acompanha aí na leitura, que diz assim: neste capítulo você vai ver que esses povos deixaram valiosos legados à humanidade. Os persas ocuparam a área que hoje é o Irã. Eles formam um grande império após a conquista de diversas regiões. Os fenícios ficaram conhecidos pelo sistema de escrita, que após certas alterações se transformaram no alfabeto que hoje utilizamos. E os hebreus, por sua vez, desenvolveram uma religião monoteísta. Então a gente vai ver que são povos considerados semitas. Por que são chamados de semitas? Porque são povos que habitaram regiões do deserto. Quero deixar já para vocês, para casa, vou deixar uma atividadezinha que a gente não pode passar em branco. Espera aí que eu acabei de me perder aqui na página. Misericórdia! A página da atividade é a página 115 do livro. Não deixe de fazer essa atividade. Vamos lá? Então vamos ver quais são as características desses povos. A gente vai ver que, primeiramente, a gente vai trabalhar os povos hebreus. Aqui a gente tem uma estrela, não sei se vocês reconhecem essa estrela, é chamada Estrela de Davi. Foi um dos principais, um dos reis mais conhecidos desse povo, né? E aqui, como se fosse essa arca com velas, representa justamente as tribos dos judeus, né? Dos hebreus. Vamos analisar um pouquinho aqui para compreender. Então, a primeira dica sobre os hebreus é sobre a sua religião. A religião ela é a base da cultura hebraica, né? Tudo na cultura, no modo de vida dos hebreus, vai girar em torno da religião. É a primeira grande religião monoteísta. Mono, lembra de monossílaba? Um. Ista, Deus, a crença em um único Deus. Formação de um legado seguido por cristãos e islâmicos. Por que cristãos e islâmicos? Cristão é todo aquele que crê em Jesus Cristo. Então, a partir da era cristã,
E a gente vê que o cristianismo é uma religião monoteísta, assim como os muçulmanos que acreditam em Alá, em Javé também. A crença judaica na vinda de um Messias, acredita na vida de um Messias para conduzir a humanidade à salvação. Então, assim como os cristãos acreditam na volta do Messias, né, devido ao que a narrativa bíblica, o que diz lá a narrativa bíblica, os hebreus acreditavam que estaria vindo o Messias. Só que, segundo a narrativa bíblica, houve um erro de interpretação dos judeus. Porque, por exemplo, os judeus não acreditaram em Jesus Cristo como Filho de Deus, como o Messias. Como até hoje a religião judaica, eles acreditam que esse Messias ainda está por vir. Então, Jesus Cristo, quando ele aparece na narrativa bíblica, ele vem falar de uma salvação pós a morte. Eles acreditavam que seria o domínio da terra pelos judeus, né? Que a população judeia ia dominar o mundo. Então, daí entender por que os hebreus, ou o judaísmo, ele não acredita, não crê em Jesus Cristo como um Messias, em si como um profeta. Então, como é que se sabe a história dos hebreus? Como é que os historiadores, arqueólogos, né, chegaram a alguns documentos históricos, algumas fontes de estudo sobre os hebreus, através do chamado Antigo Testamento. Os 5 primeiros livros da Bíblia, que é chamado na Bíblia de Antigo Testamento ou Velho Testamento, são parte do chamado Torá. Torá eram os rolos de escritos que tinham naquela época e foram acrescentados por alguém, de certa forma, à Bíblia. Então, essa é uma das principais características, é a base da cultura hebraica, ela gira em torno de todos os princípios religiosos. Vamos lá, produção. Vamos ver aqui os fenícios. Eu queria trazer outras características dos hebreus ainda. Então, a crença no único Deus é Javé. A fonte de estudo, a gente tem o Velho Testamento da Bíblia, o Torá. E os hebreus eles vão passar por 3 momentos políticos que a gente poderia destacar. O patriarcalismo, o período dos juízes e dos reis. Patriarcalismo é aquele primeiro momento de, sim, segundo a narrativa bíblica, os judeus recebem o chamado de Deus com Abraão e logo em seguida você vai ter os líderes, que são os mais velhos, patriarcas. Nesse segundo momento a gente vai ter os chamados juízes, que é após a fuga do Egito, aonde vocês vão ter a formação dessas tribos que vão dirigir esse povo. Depois disso, a gente tem o período dos reis, que é onde a gente vai ter um grande problema com o povo hebreu, que vai acontecer o cisma. O que é que quer dizer esse cisma? Então veja, o período, os hebreus eles são marcados pela imigração, pela fuga e pelo cisma. Imigração é quando eles saem do Líbano, né, da Palestina, e vão, por exemplo, para o Egito, devido a problemas de invasões, de seca. O povo hebreu ele se torna escravo do Egito por mais de 400 anos. E aquela narrativa que a gente, inclusive, já passou na televisão sobre Moisés, os hebreus, eles saem, que é essa fuga, é o período de fuga, essa caminhada pelo deserto durante 40 anos. E o terceiro momento é o momento dos reis, onde a gente vai ter os primeiros reis aí que vão se formar, né, do povo hebreu. Um dos destaques está aí para Davi, depois o filho de Davi, Salomão, não foi o primeiro rei. E nesse período, como a gente tinha várias tribos, vai ocorrer um cisma, porque a divisão desse governo vai gerar essa falência e vai contribuir para que outros povos pudessem invadir. Então vai ter um cisma, uma divisão desse povo. Então, os judeus, até os dias de hoje, é um povo que anda espalhado pelo mundo. Né? Em 2001, 2002, se eu não me engano, 2004, foi criado o Estado hebraico, judaico, onde se pegou uma parte da Palestina e concedeu para que esse povo fosse, que lá fosse o Estado oficial do povo judeu.
É uma região no Irã de muito conflito, já que esse povo que antes foi espalhado e que agora se reúne dentro dessa localização, a população ao redor não aceita a presença deles. Então é um local, uma região de muita briga, de muito conflito. E no geral, a população judaica ela está muito mais concentrada ao redor do mundo do que propriamente dito dentro desse estado. Vamos ver algumas características dos fenícios. Localização dos fenícios, a gente vai ver aqui. Localização em área desfavorável ao desenvolvimento pastoril e da agricultura. Por que isso? A área de habitação dos fenícios era a região também de deserto, mas a diferença dos hebreus para os fenícios é que os fenícios estavam na parte do litoral. Então essa região era a região montanhosa, tinha disposição de algumas madeiras e os fenícios automaticamente vão se dedicar ao comércio marítimo, às navegações. Então, extremo do Mediterrâneo, estímulo à navegação e a formação de sociedade marítima mercantil. Então a gente está vendo essa imagem no mapa aqui, uma cor mais creme, cor de areia. Isso é proposital no mapa, porque isso quer dizer que é uma área sem vegetação. Então, se você olhar aqui essas linhas azuis, essas linhas azuis representam os poucos rios que você tinha na área de deserto. Então, a área talvez mais ocupada vai ser a área do litoral. Então, automaticamente, eles vão se dedicar aí ao comércio marítimo. É uma das características dos fenícios. Vamos lá, produção. A sociedade era formada por comerciantes, artesãos, negociantes de escravos, funcionários do governo, sacerdotes, pequenos proprietários rurais e trabalhadores livres, marinheiros e escravos. Então, você tinha aí disputa entre os comerciantes das cidades, equilíbrio entre cidades, navegação e comércio, exportação de produtos artesanais de fabricação própria. Então, esses fenícios, veja, era uma sociedade extremamente organizada. Veja que essas sociedades da antiguidade, elas tinham a sua dinâmica e o povo hebreu, vai se nortear a sua cultura em prol da questão religiosa. Já os fenícios, a vida vai gerar em prol do comércio. O grupo mais beneficiado vai ser os comerciantes, os navegadores. Vamos lá, produção. Atividades metalúrgicas, produção de armas, joias, estátuas, fabricação de vidros e tintura. Uma das tinturas mais famosas dos fenícios era a chamada púrpura, que era uma tinta avermelhada. E esse material dos fenícios, eles vendiam até na Europa naquele período, nesse século aqui antes de Cristo. Eles vendiam pelas regiões da Europa e os nobres de outras regiões da Índia, outros lugares, compravam esses produtos porque geravam o chamado status, o que a gente entende hoje como ostentação. Então a gente tinha aí também, eles importavam o marfim, metais, perfumes, pedras preciosas, cavalos e cereais. Fundação de colônias no Chipre, na Cilícia, na Sardenha, que já é na Itália, no sul da Espanha e norte da África. Então aqui a gente vê que os fenícios, eles saíram ali do Oriente Médio, da Ásia e navegavam para regiões bem distantes, com a finalidade tanto de vender quanto conseguir outros produtos. Por que isso? Porque a gente viu que uma das formas de eles atender às suas necessidades próprias era através do comércio, já que o território não era um território favorável para a agricultura, para a plantação, para o cultivo de outras coisas. Vamos lá, produção. Olha o tempo. Então a gente vê aqui, a gente pode estar vendo aqui, essas linhas vermelhas, são algumas rotas marítimas no qual os fenícios se estabeleceram. Aqui é o continente europeu. Então, qual é a importância disso? Qual é a lógica disso? A gente vai estudar mais para frente as grandes navegações marítimas, descoberta da América e, por exemplo, Portugal vai ser um dos primeiros países das navegações. E um dos fatores que contribuiu para que os portugueses se desenvolvessem nas navegações, os espanhóis também, foram os conhecimentos marítimos, conhecimento da bússola, do astrolábio e de outros produtos. E esses conhecimentos, no momento em que você tem esse contato, você tem troca de conhecimento, esse intercâmbio cultural.
Então, todo o conhecimento de rota de navegação, de pontos de comércio, há uma troca não só de produtos do comércio, mas uma troca intelectual, né, e de conhecimento. Vamos lá? Produção. Então, aqui, os fenícios vão ficar conhecidos por esse alfabeto, né? Claro que não está igual a gente, mas os gregos vão melhorar, vão dar origem ao nosso alfabeto, porque faziam muitas transações comerciais. A decadência foi a partir do século 8 a.C. A região foi dominada sucessivamente pelos assírios, os babilônicos. A gente viu que os assírios eram da Babilônia, eram conhecidos por ser povos guerreiros, ok? E persas, até o controle da Macedônia. Vamos lá? Vamos ver agora os chamados povos persas. Então veja, hebreus viviam em torno da religião, na busca pela salvação, era considerado o povo escolhido de Deus para representar Deus na terra, mas que viveu suas várias fases. Os fenícios se dedicou ao comércio marítimo, se destaca pelas navegações, e os persas vai se destacar por ser um povo dominador, aonde eles procuravam estender os seus domínios. Vamos conhecer essas características. 1500 a.C., invasão de povos indo-europeus no Planalto do Irã. Os Médios persas, no século VII, domínio Medo-Persas em 550 a.C. Vitória persa e a unificação da formação de um império. Ciro, Cambises e Dário I fizeram a expansão do território até compor mais de 5 milhões de quilômetros quadrados. Então essa primeira parte aqui que eu li de forma toda feia, está falando aqui do primeiro momento, dos primeiros reis que contribuíram para aumentar o território persas. Por isso que eu falei que era um povo dominador. Vamos lá, produção. A gente tem que correr um pouquinho. Os persas. Dário I fez a tentativa da conquista da Grécia e ocorreu uma derrota nessa maratona. Xerxes, nova tentativa frustrada. Em 330 a.C., os persas conquista pelos macedônios a administração. Então a gente vai ter grande extensão territorial de métodos de administração, divisão em províncias, que vão ser chamadas de satrapias, sistema de vigilância sobre as sátrapas, observação militar de agentes do Estado. O que acontecia isso? Quando os persas dominavam a região, essa região era chamada de sátrapa. Essas sátrapas recebiam um líder, ou seja, os persas eles tinham uma característica interessante. Quando eles dominavam o povo, ele não impunha a sua cultura, ele não obrigava as pessoas a vivenciar os modos da sua cultura. Ele respeitava a cultura daquela população, procurava aprender a cultura daquela população, só que aquela população tinha que servir ao administrador que era colocado. Então ele conservava o rei daquela região, o rei apenas tinha que se submeter a esse governador que era colocado pelo rei persa. E para fiscalizar, se colocavam os chamados olhos e ouvidos do rei, que eram chamados, a gente pode dizer hoje, aqueles agentes disfarçados, que ficavam vigiando esses governadores para ver se eles não faziam desvio de dinheiro ou praticavam algum tipo de corrupção, que era considerado traição. Vamos lá? Sem capital definida, a administração dependia da estadia do imperador, seja nessas regiões, a tentativa de unidade e integração, desenvolvimento de transporte e comunicação e a adoção de aramaico como língua oficial. Então, um dos destaques dos persas vai ser a construção de estradas para poder fazer a circulação de produtos, de pessoas e, ao mesmo tempo, ter o controle dessas regiões. Então, um dos marcos de destaque nessa tentativa de, quando a gente fala assim, unificar o território, é fazer essa ligação. Um dos destaques também vai ser o desenvolvimento da comunicação, do correio. Os persas tinham um sistema de correio, que a gente conhece hoje como correio, que entrega cartas, para fazer essa comunicação. Então, para isso, você tinha que ter todo esse processo de desenvolvimento. Transporte, comunicação e ter uma língua oficial para que a comunicação funcionasse.
Os persas, a economia. A fase inicial foi agrícola de cereais e pecuária. Com a expansão do império, houve a diversificação dessas atividades comerciais. Desenvolvimento de uma moeda para facilitar as trocas comerciais, que era chamado de dalico. Daí você vê a utilização da moeda. Então, a moeda, a gente vê que no Brasil a moeda utilizada é o real. Então, isso é uma forma, qualquer lugar do Brasil que você for, é o real. É uma forma de facilitar esse comércio. Então, são exemplos das civilizações antigas que ficou para a gente, né? Vamos que vamos. Religião, a gente vai estar encerrando aqui, era o zoroatrismo, baseado no livro sagrado de Zend Avest. Eles acreditavam na existência da luta entre o bem e o mal, né? O mito do surgimento do mal personificado, o livre-arbítrio. Então, qual era a crença dessa religião? Ele acreditava no livre-arbítrio, na ressurreição dos mortos após o juízo final, a salvação no céu e condenação no inferno. Há quem diga que esse Zoroastra fosse um dos, vamos dizer assim, alguma pessoa conhecedora do judaísmo, do hebraico, do judaísmo, e que estava levando essa mensagem. Então veja que a diferença deles para os hebreus é que eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, mas você tinha o zoroatrismo também, que você vai ter aí o bem e o mal. É um pouco do que o cristianismo vive hoje, né? O Deus, o diabo, o bem e o mal. Então são algumas das características. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco, né? Pegue uma noção. Nosso objetivo aqui foi ver essas características gerais. Eu vou estar passando uma atividadezinha para vocês e até a próxima.